você pode incluir todas as identidades em comerciais ou você incluir mesmo dentro das empresas. Isso não garante nada que as pessoas e o mundo, ou mesmo o capitalismo, vá deixar de ser extremamente agressivo. Isso não impede que as pessoas se explorem umas às outras, mesmo incluindo as diversidades. Então quer dizer que nós temos o suco do bem, o lubrificante com diversidade, o banco do bem. Será que as empresas, os serviços acordaram para a importância da representatividade e para a justiça social e para o meio ambiente? Ou será que elas só resolveram que apostar nisso é um bom negócio? Me parece que, sem dúvida nenhuma, muitas dessas pessoas jovens que vão trabalhar em empresas têm essa expectativa de que elas então farão bem, né? Gente que sai da faculdade e tal, tem essa expectativa. Agora, eu acredito que, eu sempre digo que eu não confio em ninguém que quer salvar o mundo. Eu tenho um preconceito contra a gente que quer salvar o mundo. Acho que é sempre uma coisa boa a gente ficar atento quando há uma unanimidade ao redor das empresas terem se transformado em grandes defensoras de pautas sociais. Então, a minha ideia não é que as empresas de repente descobriram que elas têm um papel social. A minha ideia é que as empresas descobriram que esse é o nicho de mercado. As pessoas, quando saem da faculdade, geralmente saem, digamos, mais idealistas do que elas se tornam mais tarde, né? Então, por que você acha, então, que essas pessoas que saem das universidades para virarem gerentes, CEOs das empresas, elas são, de alguma forma, usadas ou elas têm essa boa vontade e esse espírito idealista aproveitado pelas empresas, é isso? Eles vão querendo salvar o mundo e aí eles descobrem que, hoje em dia, dizer que quer salvar o mundo dá dinheiro. Então, é como se eles passassem de uma condição em que eles estão, digamos assim, movidos pelas aulas de humanas, certo? Chegam na empresa e o CEO deles tem, sei lá, 10 anos mais do que eles, então acabou de sair da pós, certo? E já esse CEO já descobriu que aquele papo do bem, de fato, é um papo que emplaca, que agrega valor, como se fala hoje em dia. Essa ideia de você como que lavar a marca de uma indústria por meio da virtude já foi provada algumas vezes. A publicidade, por isso que eu falava no começo, Thaís, acho que esse tema da indústria da diversidade do bem é um tema que ainda precisa ter muita reflexão sobre ele. Pena que normalmente quem reflete sobre ele, ou reflete do ponto de vista do marketing, ou reflete do ponto de vista das identidades. Não há dúvida que se você abre espaço para alguém que nunca tinha emprego porque é de um grupo excluído e agora tem emprego, é bom. Então não é assim, tipo, acaba com isso tudo. Mas ao mesmo tempo, a publicidade hoje em dia, os publicitários hoje eles passam a mensagem de que eles acreditam no que eles estão fazendo. E aí a chance de dar errado é muito grande. Um filósofo letão britânico chamado Ajeya Berlin, que tem traduções no Brasil, quando ele vai à União Soviética e está comentando ali o mundo cultural da União Soviética ali a partir de 1927, 1928, e ele tinha correspondentes, conversava com pessoas da União Soviética ali no começo do período, e depois logo quando Stalin assume, e aí se estabelece formas muito claras do que você pode dizer ou não dizer para um artista, para um pintor, o que você pode representar, para um dramaturgo, né, em geral. E então aparecem regras muito claras do que pode se dizer, do que não se pode dizer, e o que se podia dizer era unicamente coisas que somassem ao socialismo, somassem a ideia da marcha inexorável em direção ao socialismo e que o capitalismo era degenerado e tal. O Berlin, analisando esse cenário, ele fala que naquele momento toda aquela
capacidade russa que a gente conhece no século XIX de criação e ainda no começo do XX, ela começa a desaparecer. E aí ele fala uma coisa que acho que se aplica claramente a essa questão desse comercial e outras coisas similares. Quando você coloca regras muito claras, que você só pode produzir arte, cultura, ou seja lá o que for, dentro desses trilhos, porque esses são os trilhos do bem, certo? E você não pode ter contencioso, conflito, medo, angústia. Nada disso pode fazer parte do universo, porque você tem que criar exatamente dentro dessa trilha. O que você destrói é justamente a capacidade criativa. A indústria da diversidade, os comerciais associados a essas pautas, todo esse universo identitário e de politicamente correto, ele incorre na mesma coisa que o Berlin identifica no período stalinista da União Soviética. Quer dizer, você cria um padrão e esse padrão é o do bem e você só pode criar para somar esse padrão. É evidente que você pode incluir todas as identidades em comerciais ou você incluir mesmo dentro das empresas. Isso não garante nada que as pessoas e o mundo, ou mesmo o capitalismo, vá deixar de ser extremamente agressivo. Isso não impede que as pessoas se explorem umas às outras, mesmo incluindo as diversidades. É muito interessante ver a publicidade fazendo um discurso como esse e, de fato, acreditando que no mundo movido pela publicidade, você vai conseguir, por exemplo, diminuir a violência. Isso significa, então, Pondé, que já não se fazem mais publicitários como antigamente também. Porque eu lembro de uma piada que você gosta de fazer sobre publicitários. Conta aí. Essa piada era sobre jornalistas, né? Agora que ela virou sobre publicitários, que era que jornalistas e publicitários, ambos vão para o inferno. Mas o jornalista não sabe. Né? Você não sabe, mas você vai para o inferno. Agora vão os dois. Agora vão os dois. Sabem. Assim, os dois continuam indo. A diferença é que o publicitário agora também não sabe. Porque agora ele está convencido, certo? De que naquele ambiente onde a idade média é 17 anos, certo? Onde tem pessoas com muito pouca experiência de vida, mas um monte de gente querendo ganhar dinheiro, com um discurso cor-de-rosa, bonitinho. Então, ele de fato acredita que ao vender Pepsi-Cola ou Coca-Cola, ou seja que coisa for, ele de fato está fazendo com que o mundo fique menos violento. Quer dizer, o capitalismo, ele avançou e se sofisticou nas formas de envolver todo tipo de crítica a ele em um produto dele mesmo. Se você é um jornalista que tem que representar um grupo X, se você vê um elemento desse grupo X fazendo uma coisa que não é tão gloriosa, como é que vai ficar a sua capacidade de objetividade, né? E então acho que essa é uma questão muito séria que eu não tenho nenhuma certeza que se tenha clareza nas redações. O próprio jornalismo, ou grande parte da mídia, fica chata. Porque o que acontece? Existem pautas que a única coisa que você pode dizer é amém. Tá certo. Não tem o que comentar, não tem o que falar. E nos jornais também, você é o tempo inteiro, primeira página isso, primeira página aquilo, isso é o importante, o grupo tal, e não sei o que, e tal minoria, e gente que tem tal característica, e não sei o que. E vira assim, todo mundo tem que falar disso o tempo inteiro, senão não é legal. Isso leva à burrice. A ideia de que a diversidade e divergir tem a ver com diversidade no sentido de minorias já é um raciocínio que é a ser provado, certo? É interessante porque na realidade o que a gente está vendo é uma convergência cada vez maior e não uma divergência. Na realidade o que a gente está vendo é um impedimento de qualquer tipo de mal-estar, divergência de fato. Ou seja, diversidade menos a de pensamento. Essa com certeza não, é exatamente isso, né? De que existe uma divergência de pensamento e essa divergência é supostamente garantida pela divergência identitária, o que é um raciocínio a ser comprovado. Não há nenhuma evidência nesse raciocínio. Outra coisa que eu acho interessante é a ideia da empresa mais humana, né?
Porque a única coisa honesta nessa história toda é reconhecer que é tudo marketing. Porque uma empresa mais humana, né? A ideia de uma empresa mais humana, a empresa tem que ter lucro, tem que ser competitiva, mesmo que você esteja combatendo o sofrimento animal, como veganos, por exemplo, né? Ainda assim você vai ter que ser competitivo. Então, tipo, você não come carne de animal, mas come carne humana, na competição e na violência. E é importante repetir, é uma divergência até certo ponto falsa, porque nunca houve tanta convergência. Você não pode criar nenhuma divergência que, na realidade, você é calado ou cancelado, ou seja lá o que for.